Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 25ª vez, dedicado ao tema das indulgências, uma das verdades esquecidas em muitos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. Terminamos o primeiro bloco citando uma das muitas ações indulgenciadas pela Igreja, a celebração das chamadas novenas. Obtém indulgência parcial quem assiste devotamente às novenas públicas que se fazem antes de 3 solenidades: Natal, Pentecostes e a Imaculada Conceição. Novena é um conjunto de exercícios espirituais, pregações, reflexões, confissões, missas, louvores, adoração ao Santíssimo Sacramento, diversas práticas que variam muito de ambiente para ambiente, normalmente associadas, desenvolvidas, realizadas em 9 noites, preparatórias para o grande acontecimento. Assim, novena de Natal começa normalmente 9 dias antes do Natal. Novena de Pentecostes começa 9 dias antes da solenidade de Pentecostes. E novena da Imaculada Conceição começa sempre no finalzinho de novembro ou início de dezembro, culminando no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada. Vamos tratar agora de outras obras indulgenciadas. Desta vez, o uso de objetos de piedade. Concede-se indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como crucifixo ou cruz, terço, escapulário, medalha, bentos ritualmente por qualquer sacerdote ou diácono. Se o objeto de piedade for bento pelo sumo pontífice, o Papa, ou por um bispo, o fiel que usa com devoção esse objeto pode ganhar a indulgência plenária na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, acrescentando a profissão de fé com qualquer fórmula aprovada. Já tratamos disso no antepenúltimo programa. Atenção, porque no antepenúltimo programa, o programa de número 22 sobre as indulgências, se não me engano, eu recordava que não é um uso qualquer, não é um uso mágico, não é o uso, digamos assim, um uso indevido, profano, um uso que levasse o usuário a imaginar que a mera utilização ou conservação ou carregar consigo determinado objeto de piedade traria efeitos mágicos, traria efeitos quase que míticos. Não é isso absolutamente. O segredo aqui está aquele que usa devotamente. Quem usa um objeto sacro, um objeto de piedade, com devoção, está sempre unido a Deus. Encara esse objeto com um mero sacramental, vamos dizer assim, um instrumento, um sinal, um símbolo por meio do qual o seu coração é elevado a Deus. Caso contrário, a utilização seria uma simpatia, seria uma coisa que não condiz com a autêntica fé católica. Seria um amuleto, essa é a definição para aquele objeto sagrado. Não, os objetos sagrados não são amuleto, eles são um sinal. Olhando para eles, pensando neles, dirigindo o olhar para eles, tocando neles, o nosso coração é remetido imediatamente a Deus Todo-Poderoso. Isso evoca a nostalgia de Deus, a saudade de Deus, o temor a Deus, a adoração a Deus, o louvor a Deus, a fidelidade a Deus, a comunhão com Deus, a necessidade de implorar a sua proteção, a sua graça,
o seu favor, a sua presença. Isso, concretamente, significa o uso devoto de uma imagem de Nossa Senhora, de um crucifixo, de um amuleto, não de um amuleto como se fosse um amuleto, mas de um objeto sagrado, um objeto de piedade que supõe a piedade na sua utilização e remete piedosamente, quando ele é visto, quando ele é lembrado, quando ele é tocado, remete piedosamente o coração a Deus Todo-Poderoso. Vamos agora a outra obra indulgenciada, a oração pelas vocações sacerdotais. A Igreja também se preocupa com isso. Toda a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas tem como fundamento as palavras do próprio Jesus: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. A questão das vocações sacerdotais e religiosas na Igreja é mais do que uma questão essencial, do que uma questão importante. É uma questão de sobrevivência. Como podem crer se ainda não ouviram? Como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa concatenação de realidades, uma supõe e exige a outra, apresentada pelo apóstolo Paulo, descreve bem a questão crucial, a questão fundamental, que é a questão das vocações sacerdotais e religiosas. Então, rezar, qualquer que seja a fórmula, espontânea ou preparada por uma autoridade, aprovada por uma autoridade eclesiástica, se recitada piedosamente, ela obtém uma indulgência. Vejamos em que sentido. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar alguma oração aprovada pela autoridade eclesiástica para isso. Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Vamos agora a mais uma obra indulgenciada, a oração mental. Como definir uma oração mental? A oração mental, o catecismo da Igreja Católica fala de algumas formas de oração. Fala da oração vocal, fala da oração, da meditação e fala da oração mental. A oração mental é a oração com a mente. O apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulos 11, 12 e 13, faz uma longa dissertação sobre a inteligência, sobre a vontade, sobre orar em espírito, sobre orar com a mente. A mente é aquela dimensão da natureza humana que supõe o intelecto, que supõe a inteligência, que supõe o raciocínio. E não necessariamente ela traduz palavras, ela verbaliza, ela formaliza palavras. Por uma razão simples, nosso Senhor Jesus Cristo diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Claro que este preceito de Nosso Senhor se aplica aos 3 tipos de oração: a meditação, a oração mental e a oração vocal, a oração que utiliza palavras, sejam elas guardadas aqui dentro ou sejam elas verbalizadas com palavras. São 3 modalidades que se aplicam muito bem a o preceito de Nosso Senhor Jesus Cristo se aplica muito bem a esses 3 tipos de modalidade. Mas na oração mental, você não precisa de palavras, é o gemido do coração. Você fala com o coração, fala com o gemido, fala com a gratidão, fala com a felicidade, fala com o drama, fala com as lágrimas derramadas. São aquilo que São Paulo diz em Romanos capítulo 8, de 26 a 28, não sabemos o que pedir, nem orar como convém, mas o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, porque Ele opera em nós com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis. É quando a mente, ela diz: eu não preciso de palavras, porque eu sei gemer perfeitamente. Aqui é o coração que está convulsionado, seja de alegria, seja de tristeza, seja de confiança, seja de perplexidade, seja de aridez, seja de louvor e engrandecimento e exaltação do poder de Deus. A mente,
a mente sem as palavras, mas verdadeiramente brotando do íntimo do coração. Também a oração mental, ela é favorecida com uma indulgência. E vejamos em que sentido. Concede-se indulgência parcial ao fiel que se entrega à oração mental com piedade. Vejam que não é qualquer oração mental, é oração mental feita com piedade. Quem se entrega à oração mental com piedade. Eis o segredo, piedosamente. Avancemos agora para mais uma outra obra indulgenciada. Participação na sagrada pregação. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. A pregação é uma das formas mais solenes de divulgação da boa notícia, do anúncio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, quando a pregação é realizada, pode-se lucrar indulgência. Vejamos em que termos. Concede-se indulgência parcial ao fiel que assistir atenta e devotamente à sagrada pregação da Palavra de Deus. Concede-se indulgência plenária ao fiel que, no tempo das santas missões, ouvir algumas pregações e participar, além disso, do solene encerramento das mesmas missões. Vejam a bondade de Deus, também quando a palavra de Deus é pregada. O texto não diz, mas é óbvio que se supõe a pregação autêntica da palavra de Deus, a pregação devota da palavra de Deus, a pregação apaixonada da palavra de Deus, a pregação fiel à doutrina da igreja e à mesma palavra de Deus, da palavra de Deus. Aqueles que atentamente, aqueles que piedosamente assistem, piedosa, atenta, devotamente à pregação da palavra de Deus, lucram indulgência parcial. Plenária, se tratar do tempo das santas missões. Eles têm que ouvir pelo menos algumas. O período das santas missões é um período carregado de significado querigmático. É o período por excelência em que a pregação é exercitada, o anúncio da palavra é veiculado com muita intensidade e com muito fervor, o que chama para perto do pregador milhares de pessoas. Terminamos mais um encontro, desejo uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser, com o último encontro a respeito das indulgências, uma santa e feliz semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.